Minha gente, pra onde essa série tá indo? Não bastasse viagem pelo multiverso, depois viagem pelo tempo através de uma realidade reescrita, agora Fiona Cake nos apresentou uma viagem através de vários sonhos de pessoas e em realidades diferentes. De modo que a gente consegue entender um pouquinho do subconsciente de cada personagem e o que cada um deles tá querendo nesse momento. Tudo isso numa corrida contra o tempo pra impedir que o Finn tivesse um sonho de morte premonitório causado pela Coruja Cósmica. Coruja essa que conhecemos a sua origem e acompanhamos o seu final trágico. Que episódio maravilhoso! Então bora conversar sobre ele agora nesse vídeo. E aí, gente, tudo bem com vocês? Eu sou Dario Pato e que temporada boa essa que a gente tá tendo de Fiona Cake, não é? Quando a gente acha que Hora de Aventura já mostrou tudo que tinha pra mostrar, chega Fiona Cake e joga esse monte de complexidade na nossa cara, expandindo o universo a tal ponto que a gente não faz ideia de pra onde isso vai. O episódio 6 da segunda temporada de Fiona Cake foi principalmente um episódio sobre sonhos, seja aqueles sonhos que a gente tem quando dorme, ou aquele relacionado aos desejos que a gente tem. Então a gente acompanha primeiro os personagens seguindo com as consequências dos últimos eventos da série, e depois à noite, quando eles estão dormindo, através de seus sonhos, como tudo isso de fato impacta cada um deles. No final do episódio anterior, a Fiona descobre que a Hannah, a mãe do Marshall, tinha colocado um espião pra seguir o filho e todos os amigos dele, e a Fiona estava prestes a ter uma conversa séria com a Hannah. Então nesse episódio, a Fiona reúne o Gary, o Marshall e outros amigos no cemitério e leva todos até o mausoléu da família do Marshall, que a mãe dele, a Hannah, construiu para que servisse de túmulo para todos os integrantes da família que viessem a morrer. Que mórbido. A ideia é que esse mausoléu seja usado para fazer a festa beneficente para conseguir fundos para o lugar doce. Como a Fiona acabou não indo para a reunião com o conselho do parque que o Hunter tinha arrumado para ela, eles perderam a oportunidade de usar o parque para fazer essa festa beneficente. Então, conversando com a Hannah sobre a situação que eles estavam passando, e ela, óbvio, querendo se aproximar do filho e querendo ajudar o Marshall, cedeu esse espaço para eles fazerem essa festa. Eu adorei que a Hannah quis criar esse clima mais sombrio, mais mórbido, então colocou essa fumaça artificial, fumaça essa controlada pelo Damon, o espião barra assistente funcionário da Hannah. E assim, o espaço é bem amplo, com certeza vai caber todo mundo, já estão até começando a colocar uma decoração, porém, é um cemitério, né? A Hannah mostra até pro Marshall o jazigo que ela tem preparado pro dia que ele morrer. Tem até uma escultura do Marshall esculpida em mármore. Que mulher mais doida, gente. Inclusive, do lado tem um jazido preparado pra quem quer que seja a pessoa que o Marshall vá casar e que vá morrer ao lado dele. E apesar de ser uma situação bem macabra, confesso que achei fofo o fato da Hannah aceitar o Marshall com o Gary. Por mais vilanesca e controladora que a Hannah seja, em nenhum momento ela se mostrou contra o relacionamento do Marshall com outro homem. E isso é algo que vale pra todo o universo de Hora de Aventura e eu acho muito legal, apesar de todas as diferenças que os personagens possam ter com relação a vários aspectos, não existe nenhum tipo de LGBTfobia envolvida nisso. Os pais do Gary adoraram o Marshall e a mãe da Hannah não faz nenhuma objeção com o fato do Marshall estar com o Gary. E se houver algum aspecto que faça com que ela não concorde com o relacionamento do Marshall e do Gary, nada vai ter a ver com o fato de serem dois homens. Pode ser qualquer outra coisa, menos isso. E estão com eles as duas patinadoras e o Jay com a Little Destiny. Eu adoro que o Jay e a Little Destiny, depois que eles vieram pro mundo da Fiona e começaram a viver lá, apesar deles não terem nenhuma trama e praticamente nenhuma fala, a gente vê eles figurando em alguma cena. A série toma o cuidado de, mesmo que os personagens não tenham nenhum tipo de foco agora, mostrar que eles ainda estão ali convivendo com os outros personagens. E no caso agora, como são amigos da Fiona, estão ajudando ali com a festa beneficente. No caso das patinadoras, elas estão encarregadas de entregar o flyer da festa beneficente, e é muito bonitinho o flyer com o rosto do Gary e do Marshall escrito Boys Night, que vai ter o show do Marshall, venda de doces do Gary, e vai ser realizado no mausoléu Abadir. Claro que o Marshall está desconfortável com toda essa situação. Dias atrás o Ellis até tinha comentado com ele por que eles não pediam ajuda pra mãe dele, e era algo que o Marshall não queria fazer, ele não quer o dinheiro da mãe dele, e ele tava fugindo de atender as ligações dela, de conversar com ela. Mas a Fiona simplesmente passou por cima dessa decisão do Marshall de não querer a ajuda da mãe dele. Gary tenta acalmar o Marshall, falar que a mãe dele sabe que o Marshall
Marshall nunca pegaria o dinheiro dela diretamente, e não é como se ela estivesse dando o dinheiro que eles precisam pra comprar o lugar doce. Ela tá só cedendo um espaço pra eles fazerem a festa. Além disso, vai ser a festa onde vai ter o show do Marshall. É a oportunidade do Marshall mostrar pra mãe dele o que de fato ele gosta de fazer. Além de, óbvio, ser um lugar que talvez remeta ao estilo mais gótico do Marshall. A Fiona é a que tá mais empolgada por finalmente ter conseguido um lugar pra realizar a festa beneficente, mas a Cake alerta a Fiona baseado naquela viagem do tempo que ela fez com a Maga Caçadora no episódio anterior. Naquele vislumbre do futuro, a Cake viu a Fiona trabalhando pra Hannah e praticamente sendo submissa às ordens que ela recebia da Hannah, que naquela situação era desocupar todo o prédio pra Hannah transformar num hotel. Mas a Fiona fala pra Cake relaxar, que está tudo sob controle, porém é óbvio que toda essa ajuda que a Hannah tá dando pra eles vai vir com um preço. E eu ainda acho, assim como eu falei no outro vídeo, que tem a ver com essa especulação imobiliária e também com a possibilidade de voltar a ter um pouco mais de controle sobre o Marshall, e nada melhor do que ter a melhor amiga dele como funcionária pra isso. Enquanto eles estão trabalhando na organização do mausoléu pra festa, a Maga Caçadora está ali pelo cemitério tentando ainda encontrar o coração da floresta. No momento que os amigos da Fiona estão chegando ali no cemitério, eles até perguntam sobre a Maga Caçadora, que é uma outra versão do Hunter que tá ali na realidade deles, e temos finalmente o encontro do Hunter com a Maga Caçadora, como eu tava esperando por esse encontro. Porém, ao invés da Maga Caçadora abraçar o Hunter e pedir ajuda pra ele, ela desdenha do Hunter. E bem feito, né? Porque se ela conversasse um pouquinho só com ele, saberia sobre as flores que estão aparecendo misteriosamente na cidade. A Maga Caçadora ainda fala que o Hunter é só uma versão mais suave e fraca dela. Mas enquanto a Maga Caçadora não consegue encontrar o coração da floresta, ela ainda assim arruma um jeito de continuar mantendo o Finn vivo, e dessa vez de um nível cósmico. Enquanto eles estão dormindo no apartamento da Cake, se acomodando em todos os móveis que tem por ali, a Maga Caçadora tem um sonho com o Finn em diferentes estágios da vida dele, seja bebê, seja adulto, seja mais velho, e é um sonho que mostra como essa preocupação que ela tem por manter o Finn vivo tá consumindo ela. E nesse sonho, o apartamento da Cake é consumido por uma mata, a Maga Caçadora tá com as roupas dela originais, e ela tenta alcançar o Finn, mas ele escapa pela janela. Poderia ser um simples sonho, só mostrando essa preocupação da Maga Caçadora, mas a coruja cósmica está presente no sonho. E sempre que a coruja cósmica aparece no sonho de alguém, é porque aquele sonho é o prenúncio de algo que vai acontecer. E nesse caso, a coruja cósmica se espanta pela Maga Caçadora estar sonhando com a próxima parada dele, já demonstrando o início desse embate que vai se desenvolver entre a Maga Caçadora e a coruja cósmica. E nesse ponto, um relógio já é mostrado na parede ao lado da coruja cósmica, já fazendo uma das várias referências bem explícitas que tem nesse episódio com relação ao título, A Ave no Relógio, que fala dessa corrida contra o tempo da Maga Caçadora para alcançar a coruja cósmica antes que ela chegue no sonho do Finn. Isso porque o sonho que o Finn vai ter é um sonho de morte, e se a coruja cósmica vai estar presente nesse sonho do Finn, significa que aquela morte que ele vai ter vai se concretizar. O interessante desse episódio, muito além do embate entre a Maga Caçadora e a coruja cósmica, é que no início dele a gente teve um flashback da origem da coruja cósmica, mais uma vez em um estilo de animação diferente, assim como a gente tem na maior parte dos flashbacks dessa temporada. A gente é levado para muito tempo no passado, muito antes da criação da maioria das coisas, numa época onde haviam apenas seres cósmicos e deuses. E lá somos apresentados a dois irmãos siameses que são muito travessos. Eles vivem aprontando com os outros seres que vivem lá. Um dia as travessuras deles foi longe demais e eles roubaram uma pizza etérica. É quase como se fosse uma metáfora para o fruto proibido que não deveria ser comido, mas eles comeram, foram pegos e precisavam ser punidos. Quem capturou os irmãos foram guardas que viriam a se tornar guardiões da Cidadela de Cristal, local onde eram presos todos aqueles que cometiam crimes cósmicos e que posteriormente foi destruído pelo Lich. O julgamento estava sendo feito pelo Orbo, que estava diante deles. Os dois então começaram a brigar, um colocou a culpa no outro pelo ato que eles fizeram, e como consequência eles foram divididos ao meio pelo Orbo. O que foi acusado caiu num buraco de chamas que se abriu embaixo dele para nunca mais ser ouvido, e o outro que acusou o irmão foi punido por traição e condenado a se tornar o mensageiro do destino, se transformando na coruja cósmica. Então aparecer no sonho das pessoas como um símbolo de que aquilo é um fato que vai acontecer não é simplesmente um trabalho da coruja cósmica, é também uma punição, principalmente quando ela tá num sonho de morte, sendo um prenúncio para aquela pessoa de que a vida dela está chegando ao fim. E mais do que isso, sendo testemunha de como aquilo pode vir a acontecer. Então quando a Maga Caçadora vê a coruja cósmica e descobre que ela tá indo até um sonho do Finn e que o Finn vai ter um sonho de morte, mais do que imediatamente a Maga Caçadora tenta impedir a coruja cósmica. Então tentando escapar da Maga Caçadora,
Caçadora, a Coruja Cósmica faz um rasgo indo para um outro sonho de uma outra pessoa e a Maga Caçadora segue atrás. Nesse momento é importante pontuar que a Coruja Cósmica não deveria passar pelos sonhos que ela vai a partir de então. Ela só tá tentando escapar da Maga Caçadora da forma que dá. No entanto, cada sonho que a Coruja Cósmica passa a partir de então se torna um prenúncio de que algo semelhante àquilo pode vir a acontecer. O primeiro sonho que a Coruja Cósmica aparece, seguido da Maga Caçadora, é o sonho da Fiona, e nesse sonho é possível ver toda a pressão que a Fiona tá sentindo pra fazer essa festa beneficente dar certo. Ela tá dentro do mausoléu da família Abidir e tem um palco com um piano de gelo que quando ela se aproxima e toca uma das teclas, ele começa a derreter, e nessa poça de água que se forma no palco, aparece o ganso depenado falando pra Fiona que ela é uma verdadeira perdedora, e no reflexo da água ela enxerga a si própria na versão mágica do mundo dela, aprisionada lá dentro. É como se essa versão aventureira da Fiona quisesse se libertar desse mundo comum que ela vive agora. E quando a Fiona tenta resgatar ela, tirar ela de lá, essa outra versão da Fiona puxa ela pra dentro, como se ela não quisesse ir pra aquele mundo sem magia da Fiona. Ela quer, na verdade, que a Fiona vá pra aquele mundo mágico de aventuras. De certo modo, todas as atitudes que a Fiona toma, tudo que ela faz pelos amigos e pelas pessoas que ela conhece, é porque ela ainda anseia ser uma heroína. São atitudes muitas vezes inconsequentes, mas tem essa intenção por trás delas. Então, quando a Coruja Cósmica faz um rasgo nesse sonho pra passar pro sonho seguinte e a Maga Caçadora vai atrás dela, a Fiona, entendendo que tá num sonho, imediatamente segue a Maga Caçadora pra ajudar. Então a gente vai pro sonho da Cake, onde ela tá num cenário dentro de uma caixa, assim como o cenário da série Cheers, que ela fez uma participação, mas ao invés de bar, a gente tá num quarto de hospital, a Cake deitada numa maca grávida do Omicron que está ao lado dela. Pensando que o Omicron é um humano e a Cake é uma gata, mesmo que mágica, acho que só em sonho mesmo pra ela engravidar dele. Isso aconteceu com a contraparte dos dois, com a Iris e com o Jake, mas eles estavam em O e ambos são seres mágicos. Então o médico aparece segurando uma cesta com vários gatinhos de pelúcia que são os filhos do Omicron e da Cake, e esses gatinhos de pelúcia, óbvio, são a contraparte dos filhos do Jake com a Iris, e toda essa situação mostra o quanto a Cake tá confusa com toda essa relação que ela tá tentando desenvolver com o Omicron. De que forma eles podem se relacionar, virarem um casal e terem filhos nesse mundo sem magia que eles vivem. Talvez tudo isso só seja possível na ficção, e por isso a Cake tá sonhando que eles estão num programa de TV. Então a Coruja Cósmica, a Maga Caçadora e a Fiona, agora usando as suas roupas de aventura, aparecem no sonho da Cake e eles seguem por uma fenda para outro sonho, agora levando a Cake junto. Então aparece a contraparte humana e feminina do Sr. Cupcake dando em cima do Omicron, assim como o Sr. Cupcake era um rival do Jake e eventualmente dava em cima da Lady. O sonho seguinte é do Ellis, onde ele tá se divertindo e dando bastante risada com uma máquina gigante fazendo cosquinha na barriga dele, o que demonstra que ele não tem nenhum tipo de preocupação aparente. O sonho seguinte é do Marshall e a gente vê uma versão criança dele no parque indo em direção a Simone. No episódio anterior, através de um flashback, a gente entendeu essa relação do Marshall com a Simone. Enquanto em casa ele foi criado de forma controladora e rígida pela mãe, no parque ele conheceu a liberdade e foi incentivado a seguir a sua vocação artística. E agora nesse sonho a gente vê a mesma versão do Marshall criança correndo em direção a Simone, mas quando ele se aproxima, a Simone se torna uma versão gigante da mãe dele, e a Hannah pede pro Marshall colocar sapatos, já que ele tá descalço, e fala que ele deixa a situação sempre mais difícil. Esse contraponto da Hannah gigante e do Marshall bem pequenininho mostra o quanto ele se sente diminuído perto da mãe. As atitudes da Hannah com relação ao Marshall oprimem ele, e isso, óbvio, se reflete até os dias de hoje com o Marshall adulto. Quando a Fiona passa correndo por esse sonho, ela tenta aconselhar o Marshall, falando pra ele não deixar a mãe dele fazer isso com ele, e mais pra frente, pela manhã, quando o Gary acorda, ele vê que o Marshall não tá do lado dele, deitado na cama, e sim já acordado e tocando violão, compondo uma música sobre isso. Acredito que pro Marshall, a melhor forma dele colocar todo esse sentimento pra fora e, de certa forma, conversar com a mãe e falar pra ela tudo que ele tá sentindo, é através da música, e de repente, nesse show que ele vai fazer na festa beneficente, se a mãe dele assistir o que ele estiver cantando, talvez eles consigam se acertar com relação a isso. Ou, no mínimo, a Hannah entender o que ela fez o filho passar durante todos esses anos. Um detalhe bem sutil e interessante é que o Gary acorda usando uma camiseta cuja estampa faz um parzinho com a estampa da camiseta que o Marshall estava usando durante o dia. Além da intimidade entre os dois que esse detalhe já demonstra, a junção dessas duas estampas das camisetas deles forma justamente uma outra versão da camiseta que a Jujuba ganhou da Marceline no show em que elas se conheceram, e que foi um dos elementos mais importantes que marcaram a história do relacionamento das duas. E assim como a Jujuba, o Gary também usa a camiseta pra dormir. O sonho seguinte é bem interessante, a Fiona acha que é um sonho do Félix, do DJ Flame, mas na verdade é um sonho do Hunter. Nesse sonho o Hunter tá dando um buquê de flores pra Fiona,
Fiona e o Felix dá uma caixa de chocolates pra ela. E a Fiona real, que tá assistindo esse sonho, sai correndo, empurra a Fiona do sonho e tenta beijar o Felix. E ela acaba levando um tapa da Maga Caçadora pra acordar. Esse quase beijo da Fiona no DJ Flame, inclusive, por ter a coruja cósmica no sonho, foi um prenúncio do que viria a seguir. E fica claro que esse sonho é do Hunter, porque mais cedo, quando ele tava no cemitério indo encontrar todos eles, o Hunter se mostrou nervoso em ir encontrar a Fiona e ficou treinando o que ele falaria pra ela. Não é de agora que tá rolando um clima entre os dois. A Fiona até tentou beijar o Hunter, mas naquela situação ela tava bêbada e o Hunter não deixou. E os dois ainda não conversaram sobre isso, eles não falaram sobre os sentimentos que um tem pelo outro. Ao mesmo tempo que a Fiona ultimamente tá fissurada pelo Felix, algo que inclusive ela tem compartilhado com o Hunter. Então no sonho o Hunter dá um buquê de flores pra Fiona, mas aparece o Felix dando chocolates pra ela. O Hunter sabe que apesar de existir essa conexão dele com a Fiona, que pode haver sentimentos entre os dois, ainda assim existe esse apego, essa fixação da Fiona pelo Felix. E a Fiona mais tarde, acreditando que esse sonho era do Felix, vai até a rádio onde ele tá junto com o DJ Slime fazendo uma transmissão de músicas durante a madrugada. Então o DJ Flame sai do estúdio pra conversar com a Fiona. A Fiona comenta que teve um sonho com ele e queria conversar sobre isso. Isso também foi a Fiona jogando um verde pra ver se o Felix falava do sonho que ele teve com ela, mas o Felix por sua vez interrompe a Fiona e diz que ele sabe o que ela tá querendo dizer e não é nada do que a Fiona tava pensando, ele apenas se propõe a tocar também na festa beneficente pra ajudar. Algo que, óbvio, é ótimo pra festa, ter alguém famoso tocando lá pra chamar mais público, mas a Fiona queria mesmo é que o Felix falasse que ainda gosta dela, que ainda sente interesse por ela. Então quando um vaso de flor quase cai na cabeça do Felix, a Fiona salva ele, segura ele nos braços, é um momento de quase beijo dos dois e dessa vez o Felix também fica um pouco mexido com a situação e a Fiona mais uma vez enxerga o rosto do Simon envelhecido. Isso já tinha acontecido antes quando a Fiona quase beija o Hunter e agora acontece quando a Fiona quase beija o Felix. No caso dessa posição que ela tá com o DJ Flame, é exatamente a mesma posição que ela estava quando beijou o Rei do Inverno na temporada passada. O Rei do Inverno era uma outra versão do Simon e do Rei Gelado e durante esse beijo a Fiona acaba tirando a magia da coroa e o Rei do Inverno acaba envelhecendo, ficando exatamente com esse rosto e depois virando pó. Quando a Fiona viu o rosto do Simon envelhecido naquele quase beijo que ela deu no Hunter, eu imaginei que talvez ela pudesse ter algum tipo de sentimento dentro dela com relação ao Simon, mas agora o que parece, talvez a Fiona esteja traumatizada por conta daquele beijo que ela deu. Se a gente parar pra pensar que ela foi a última pessoa que a Fiona beijou e que acabou se desintegrando. Ou é um trauma que a Fiona guardou dentro de si, ou talvez algum resquício da magia que pode ser que tenha ido parar nela. Acho que em Hora de Aventura tudo é possível, então é bom pensar em todas as possibilidades. De todo modo, esse beijo entre o Felix e a Fiona não acontece, e o Felix recebe uma ligação da Fennel, da namorada dele, isso porque ela devia estar ouvindo a transmissão de rádio quando o DJ Gosma falou que tinha uma stalker ali no estúdio, e o Felix pede pra Fennel não se preocupar porque não era ninguém. Então a Fiona fica ali abandonada com cara de tacho. Um ponto bem interessante no sonho do Hunter é que quando a coruja cósmica entra lá, ela se divide em 3 partes. Uma continua dourada, que é a coruja cósmica que a gente segue acompanhando, e as outras 2 são mais alaranjadas, e a gente não sabe exatamente por que houve essa divisão. Será que de alguma forma isso tá relacionado àquele irmão siamês que a coruja cósmica tinha muito tempo atrás? Ou é algo relacionado a esse sonho específico do Hunter? Por ser a contraparte da Maga Caçadora, por mais que seja uma versão não mágica dela, ainda assim a essência da Maga Caçadora permanece dentro dele. Outra coisa interessante é que quando tá nesse sonho, os cabelos de folha da Maga Caçadora ficam alaranjados, como se a Maga Caçadora tivesse continuado seu desenvolvimento acelerado. Quando sai do sonho, ela volta a ser a Maga Caçadora com os cabelos de folhas verdes, mas por algum motivo, dentro do sonho do Hunter, ela tá com os cabelos de folha alaranjados. Já que esse sonho, de certo modo, por ter a coruja cósmica, é um prenúncio do futuro, pode ser que a Maga Caçadora continue esse processo acelerado de envelhecimento. E bom, a intervenção da Fiona no sonho do Hunter acabou distraindo todos eles e a Maga Caçadora perdeu a coruja cósmica de vista. E pra ela é importante interceptar a coruja cósmica antes de chegar no sonho de morte do Finn. Por isso elas decidem acessar o sonho do próprio Finn e ficar lá esperando até que a coruja cósmica apareça e assim consigam de alguma forma impedi-la. E a forma da Maga Caçadora acessar o sonho do Finn é através da Fiona, por ser uma contraparte dele de uma outra realidade. Então, através daquelas raízes que saem pelos dedos da Maga Caçadora, ela toca na cabeça da Fiona e elas conseguem entrar na mente do Finn. No entanto, não é exatamente o fim de O, e sim o fim do mundo Fazenda, já que a conexão que a Fiona teve com o fim de outra realidade não foi exatamente o fim de O, e sim esse fim do mundo Fazenda. Naquela ocasião,
pouco antes da Fiona, do Simon e da Cake escaparem daquela realidade, o escaravelho estava esmagando a cabeça do Finn, e até então a gente não sabia se ele tinha sobrevivido ou não. E agora é revelado que sim, o Finn do Mundo Fazenda sobreviveu, e a única preocupação dele é com relação ao filho, ao Jay, que fugiu com a Little Destiny. E a Fiona compartilha com ele que os dois agora estão morando no mundo dela e vivendo muito felizes por lá. Algo que acalenta o coração dessa versão do Finn. Então a preocupação dele, que antes era representada por essa panela fervendo e ele cozinhando lá dentro, depois se torna algo mais suave e tranquilo quando eles vão pro outro nível. Inclusive uma das nuvens forma o desenho da coroa de gelo, coroa que essa versão do Finn já usou anteriormente e foi dominado e possuído por ela. Isso mostra que mesmo com esse céu azul, cheio de nuvens e aparentemente tranquilo, ainda há um pensamento de tudo que ele viveu e das consequências que ele causou para aquele mundo, mas isso acaba se dissipando no céu. E esse Finn do Mundo Fazenda conheceu o Finn de O, eles tiveram um embate inclusive, e foi justamente o Finn de O que ajudou o Finn do Mundo Fazenda a se livrar das influências da coroa de gelo. Então a Maga Caçadora usa a conexão do Finn do Mundo Fazenda para acessar o sonho do Finn de O. É praticamente aquele filme A Origem, que um sonho é acessado dentro de um sonho. Em O, depois do desastre que foi ter usado o olho demoníaco do desejo, que envelheceu o Finn ao invés de curá-lo, a Jujuba cria uma espécie de elixir rejuvenescedor que ela testa inclusive com uma princesa mais velha que fica nova e que se acha horrível quando ela fica mais nova. Mas antes que ela possa testar isso no Finn, a Marceline acha que talvez a melhor ideia para salvar o Finn seja transformar ele em vampiro. Afinal, vampiros são imortais e assim o Finn seria salvo. A Jujuba inclusive discorda que transformar o Finn em vampiro seja a melhor escolha, mas uma projeção mental em miniatura do vampiro aparece para ela, incentivando ela a fazer isso. Depois que o Rei Vampiro perdeu a sua essência vampirística, ele foi dividido em dois seres. Um foi restaurado à sua forma original de leão, e a essência vampirística dele se tornou um monstro de nuvem semelhante a um leão. Após a Marceline absorver a nuvem com seus poderes demoníacos, o Rei Vampiro começou a aparecer para ela como uma projeção mental. Ele sempre se manifesta nessa versão em miniatura de si mesmo. E seguindo os conselhos, Marceline morde o Finn tentando transformar ele em vampiro. No entanto, o sangue do Finn tá contaminado e a Marceline cospe aquele veneno verde e ela desmaia no chão. Nem transformar o Finn em vampiro funciona nessa situação. Então a Marceline, para se recuperar, suga o cabelo rosa da princesa Jujuba para obter todos os nutrientes coloridos que ela precisa, e o Finn permanece em coma. Depois a Jujuba começa a colorir novamente o cabelo dela, e eu achei muito fofo o Bimo aparecendo depois de tanto tempo sem a gente ver. Que saudade que eu tava desse personagem, da interação dele com os outros, porque no mundo da Fiona o Bimo não passa do despertador que ela tem em casa, e o Bimo tá lá rabiscando o rosto do Finn enquanto ele tá em coma, do mesmo jeito que a Cake tá rabiscando o rosto da Fiona e da Maga Caçadora enquanto elas estão adormecidas tentando entrar no sonho do Finn. Então a Maga Caçadora, a Fiona e o Finn do Mundo Fazenda conseguem acessar a mente do Finn de O, e eles entram pela tela de uma TV onde o Finn parece estar vivendo várias e várias aventuras ininterruptamente dentro da cabeça dele. É interessante que todas essas aventuras envolvem vilões, inimigos ou obstáculos relacionados a relógio, como se o Finn estivesse numa batalha, numa corrida contra o tempo para sobreviver. E tudo isso acontecendo no palco de um grande teatro, como se fosse um grande espetáculo. Pro Finn que tá vivendo essas aventuras é tudo real, mas pra quem tá de fora é apenas uma apresentação. Então a Fiona fica encarregada de ajudar o Finn e mantê-lo vivo, enquanto a Maga Caçadora e o Finn do Mundo Fazenda estão à espreita esperando a chegada da Coruja Cósmica, que ainda não apareceu no sonho do Finn. Essa é a primeira vez que a Fiona vê o Finn em ação e isso empolga ela, mas ele acaba morrendo em combate, o que desespera a Fiona. Inclusive a Fiona tem um vislumbre rápido do Martin morto, uma outra versão do pai do Finn que ela conheceu na primeira temporada, naquele mundo pós-apocalíptico dominado por vampiros. Naquela ocasião, a versão da Marceline daquele mundo mata o Martin na frente da Fiona, mas um trauma que a Fiona pode ter guardado e está revivendo nesse momento. Mas as luzes se fecham como se o espetáculo tivesse acabado e elas se acendem novamente com o Finn vivo, como se um novo espetáculo tivesse começado. O Finn tá tendo repetidos sonhos dele combatendo e enfrentando esses relógios até o ponto em que ele acaba morrendo. Então ele revive, enfrenta novamente, morre novamente e fica nesse looping infinito. Presenciar isso, inclusive, faz com que momentaneamente a Maga Caçadora abra um terceiro olho. A Maga Caçadora explica que por mais que o Finn esteja morrendo nesses sonhos, isso ainda não é válido como um sonho premonitório porque a Coruja Cósmica não está lá. Mas a partir do momento que a Coruja Cósmica aparecer e estiver presente no sonho do Finn, aí sim o que acontecer vai ser um sonho premonitório e pode ser um sonho de morte. Então a Fiona e o Finn finalmente se conhecem, mesmo que seja num sonho, e é muito legal ver os dois personagens finalmente interagindo e vivendo uma aventura. O
único problema é que o Finn sempre acaba morrendo em todas essas batalhas que eles estão tendo em sonho, e toda vez que o Finn vive novamente pra uma nova batalha, ele não lembra da Fiona e ela precisa se apresentar novamente pra ele. Chega uma hora que a Fiona desiste de se apresentar e foca apenas em tentar manter o Finn vivo. E nesses duelos, nessas batalhas, continuam os dois enfrentando vários tipos de inimigos formados por relógios, e essas mortes do Finn se tornam cada vez mais rápidas, mais violentas, como se o tempo tivesse se esgotando mesmo. É interessante que a cada batalha, a cada enfrentamento, a Fiona vai evoluindo como guerreira também. É quase como se a Fiona estivesse tendo um treinamento com o Finn para se tornar uma heroína. E chega um ponto que a Fiona já tá esgotada de ficar naquelas batalhas sem fim, e ela pergunta pro Finn como é que ele aguenta, e ele diz que é isso que os heróis fazem. Mas a Fiona quer saber como é que ele sabe que o que ele tá fazendo é certo. E o Finn conta que ele ouve o coração dele de herói e confia no universo para liderar ele. E essa fala do Finn dá bastante energia pra Fiona continuar. Afinal de contas, o que move ela é justamente ter esse coração de heroína. Assim como o Finn, a Fiona também é inconsequente. Da mesma forma que ele acaba morrendo em várias dessas batalhas que ele tá enfrentando, a Fiona também perdeu várias batalhas no mundo dela. Mas isso não quer dizer que ela deva desistir. Assim como o Finn se levanta mais uma vez pra uma nova batalha, a Fiona também deve continuar se levantando e lutando. Então a Coruja Cósmica finalmente aparece no sonho do Finn, e agora ele não pode morrer enquanto ela estiver lá. A Maga Caçadora tenta impedir a coruja, ela e o Finn do Mundo Fazenda fizeram várias armadilhas lá esperando ela chegar, mas a Coruja Cósmica fala que não tem escolha, que é apenas um mensageiro. Não é culpa da Coruja Cósmica se o Finn vai morrer, é apenas o dever que ela tem que cumprir. Então a Maga Caçadora enfrenta a Coruja Cósmica, e antes que o Finn possa morrer diante dela, a Maga Caçadora mata a Coruja Cósmica. Pra onde essa série tá indo, minha gente? A Fiona pergunta pra Maga Caçadora se foi uma boa ideia ela ter matado um deus, e com certeza não foi. A Maga Caçadora cometeu um crime cósmico, e isso no mínimo faria com que ela virasse prisioneira da cidadela se esse lugar não tivesse sido destruído. Mas com certeza existem outras formas de punição. A Coruja Cósmica não pode simplesmente sumir, e o Orbo vai ficar sabendo, todos aqueles seres cósmicos vão ficar sabendo, e a gente não sabe ainda se tinha ou não alguém assistindo esses sonhos do Finn. O próprio Prismo é capaz de assistir os sonhos, e se o Escaravelho estiver junto, a gente sabe que ele é dedo duro, e denunciar esse crime pode ajudá-lo a se livrar da própria punição. De todo modo, a Maga Caçadora esconde o corpo da Coruja Cósmica dentro de um dos sonhos do Finn. Acredito que quando essa morte for descoberta, se é que a Coruja Cósmica morreu mesmo e não tem alguma forma de trazê-la de volta, o irmão que foi banido de repente surja novamente para substituir esse lugar de Coruja Cósmica. E tem também aquela divisão que aconteceu com a Coruja Cósmica dentro do sonho do Hunter. Não sei se aquilo foi só uma projeção ou se de fato existem outras versões de Coruja Cósmica espalhadas por aí. Então o Finn do Mundo Fazenda se reencontra com o Finn de Ó, e ele fala que lhe devia uma justamente porque anteriormente o Finn de Ó tinha salvado o Finn do Mundo Fazenda. É quase como se fosse uma retribuição por tudo aquilo que aconteceu no passado. E a Maga Caçadora tem também uma conversa com o Finn, falando que mesmo que ele não se lembre disso depois, ela vai fazer de tudo pra salvá-lo, e o Finn fala pra ela que a ama. Ele diz eu te amo pra ela, mas a Maga Caçadora simplesmente vira as costas e vai embora. A Fiona fala pra Maga Caçadora que ela devia deixar o Finn saber o que ela sente por ele, mas óbvio que pra ela não é assim tão simples. Ela ainda guarda dentro de si aquele sentimento de quando era criança e foi adotada por um casal, viveu como uma família com eles, foram pessoas que realmente ela amou, mas logo depois acabou perdendo os dois pra um incêndio. Então as mãos da Maga Caçadora se soltam da mente da Fiona e todos eles se desconectam. O Finn do Mundo Fazenda, a Fiona e a Maga Caçadora. Agora resta a Maga Caçadora encontrar o coração da floresta e de alguma forma voltar pra Ó e salvar o Finn. Mais uma vez a gente vê nesse episódio caindo um vaso de flor com uma rosa dentro dele. Flores essas que estão aparecendo misteriosamente no mundo da Fiona, e acredito, como já disse nos outros vídeos, que tem conexão com o coração da floresta. Inclusive nos créditos finais, enquanto a Fiona tá regando aquela plantinha, finalmente brota dessa plantinha uma rosa. Espero que esse já seja um sinal para que no próximo episódio a Maga Caçadora comece a fazer uma relação dessas rosas com o coração da floresta. Vou deixar aqui no final do vídeo um link pro vídeo onde eu falo sobre a imagem que apareceu desse episódio muito antes da temporada começar, com a Maga Caçadora com esse cabelo de folhas laranja. Eu falei de várias teorias lá, algumas delas já caíram por terra, mas outras eu acho que ainda pode ter um pouquinho de sentido. Também vou deixar um link pros vídeos que eu fiz falando sobre a segunda temporada de Hazbin Hotel, que acabaram recentemente, e já estou querendo uma terceira temporada o mais rápido possível. Tem mais o que dizer? Não tem mais o que dizer, nos vemos então num próximo vídeo. Beijo do Pato e tchau!